Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Nilson Tavares e a partir de hoje nós estaremos, hoje é dia 11 de agosto de 2021, quarta-feira, e hoje nós estaremos dando início ao nosso curso de teologia. Curso de teologia aí muito conhecido. Um curso extremamente importante e necessário. É um curso das Assembleias de Deus, né? Esse curso ele tem mais de 40 anos que foi desenvolvido para a capacitação dos nossos irmãos, dos nossos pastores, dos nossos obreiros. Começando lá atrás com o nosso pastor Brainerd Johnson, uma visão que Deus deu para ele, uma revelação, que um homem pregador, um exímio pregador de grandes cruzadas no Brasil e pelo mundo, Deus deu a ele uma direção e ele obedeceu a esta visão que o Senhor Deus deu. Ele obedeceu ao chamado do Senhor, não somente para pregar o Evangelho, mas também para ensinar a palavra do Senhor. Essa aula é mais uma apresentação do curso, né? Estaremos dando início. São aproximadamente 32 matérias este curso. É um longo caminho pela frente. Eu tenho aqui atrás de mim toda a coleção, essa que está aqui, ó, toda essa aqui, ó, toda essa coleção aí, são 32 volumes. Eu anotei alguns tópicos. Deixa eu abrir aqui a minha colinha, meu material que eu preparei hoje, material que nós vamos acompanhar, que nós vamos ver ao longo do nosso trabalho. E eu conto com a participação de todos vocês, conto com a paciência de todos vocês. Sabemos que não é fácil nós estarmos aí falando da palavra do Senhor, né? Principalmente ensinando corretamente a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, ele nos capacitou, ele nos deu a oportunidade de ser mais um expositor da palavra do Senhor, né? Coopero com a igreja em Pontal do Paraná, a denominação a qual eu pertenço, a qual eu amo, a Assembleia de Deus. E tem bons ensinadores, temos bons pastores, bons expositores da palavra do Senhor, né? E a maioria dos nossos pastores hoje, pastores assembleianos, eles já passaram por este curso do ETAD. Vou mostrar aqui a cara da nossa primeira matéria. Essa é a cara do nosso livro, né? ETAD. Como eu já falei, são 32 matérias. E a matéria de hoje, ela é denominada Bibliologia. Eu quero que os irmãos tenham em mãos, né, sempre a partir desta aula e também das próximas aulas, sempre tem em mãos alguns materiais para o irmão anotar. Certo? Vamos com calma, vamos devagar, não temos pressa, né? Porque a palavra do Senhor ela não foi feita para ser lida. Então eu não quero que vocês fiquem chocados comigo, certo? Então não leia a Bíblia Sagrada, não leia, de forma alguma, em hipótese alguma, leia a Bíblia Sagrada. Mas Nilson, você acabou de começar um curso onde você está falando que vai falar sobre o texto bíblico, sobre a Bíblia Sagrada, um curso com mais de 32 matérias, e você fala para a gente não ler a Bíblia. Isso mesmo que você ouviu, meu irmão. Não leia. Medite, estude, analise a Bíblia Sagrada. O texto sagrado, se nós não meditarmos com paciência, com calma, com perseverança, nós iremos cometer muitos equívocos. E essa matéria não é uma matéria comum, é a matéria para a vida eterna. Então a má compreensão do texto bíblico, ela vai te dar a má compreensão do reino do Senhor, do reino de Deus.
muitos são hoje aqueles que, de forma ignorante, ou por ignorância, ou por má fé, eles distorcem a palavra do Senhor e enganam as pessoas. Então você que está aqui, você já com certeza você será muito bem instruído, assim como eu fui instruído. Tive bons mestres, tenho bons mestres até hoje, bons expositores da palavra do Senhor, bons analistas, bons comentaristas que eu quero compartilhar com vocês. Então tenho em mãos, sempre que iniciar nossas aulas a partir de toda quarta-feira, eu me proponho a estar aqui com vocês toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, né? Salvo conduto se porventura aparecer algum compromisso na nossa agenda aí, que não tem nenhum compromisso ainda, mas se aparece algum compromisso aí para o reino do Senhor, nós fazemos a obra do Senhor na quarta-feira, então eu deixo gravado a aula, né, e me programo para lançar nesse mesmo horário. Então sempre tenha em mãos caneta, sempre tenha em mãos uma caneta, para você anotar os textos bíblicos, conforme você vai ouvindo alguma coisa, você anote uma palavra, um termo, um enunciado que você não entendeu, você anota também, passa por mim, passa para mim depois. Eu vou deixar nos comentários, o primeiro comentário aqui depois dessa live, eu vou deixar o meu número do WhatsApp, né, para os irmãos anotarem, para os irmãos entrarem em contato comigo, né, que na medida da possibilidade eu vou retornando, vamos esclarecendo as dúvidas que ficou para trás, tá bom? Também peço que além da caneta você tenha um bloco de notas, certo? Deixa eu ver aqui você sempre tenha uma agendinha, um bloco de notas para você anotar, uma caneta e um bloco de notas para você fazer as anotações pertinentes à aula. E também tem em mãos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada você precisa ter ela em todo o tempo. Nós vamos meditar nas Escrituras. Este curso não será um curso de teologia filosófica, ou a filosofia, ou um curso apenas de uma teologia que seja estranha a nossa. Não, será uma teologia bíblica. A diferença do ETAG para outros cursos que tem por aí é que a maioria desses novos cursos de teologia, eles priorizam matérias modernas. Por exemplo, sociologia, antropologia da religião, filosofia da religião, ciências sociais, uma série de matérias modernas que fogem um pouco do escopo do que eu quero trazer para os irmãos. Eu quero trazer uma teologia bíblica. Vamos pegar os temas que a Bíblia traz, né, e expor eles de forma clara, de forma precisa, de forma, na medida da minha possibilidade, não sou tão profundo assim, conhecedor das Escrituras, né, haja vista que nós estamos estudando, mas à medida da nossa capacidade, nós vamos lá e vamos passando para os irmãos, ok? Então, anote aí já, o nome do meu curso é ETAG. O que é esse ETAG, Nilson? ETAG é a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Irmãos, eu quero deixar uma coisa clara aqui também, que este curso não é apenas voltado aos irmãos da Assembleia de Deus, e sim aos servos fiéis em Deus. Então, se você é de outra denominação, seja muito bem-vindo. Eu não estarei aqui pregando doutrinas, eu não trarei aqui o Estatuto das Assembleias de Deus, estarei falando sobre o Estatuto ou a declaração de fé das Assembleias de Deus. Não é isso que eu estarei ensinando. Se bem que irá aparecer alguns termos, alguns textos, algumas passagens, né, que pode coincidir com a nossa confissão de fé, mas não é isso. A proposta é ensinar os temas bíblicos pela Bíblia Sagrada. Daqui a pouco nós iremos adentrar logo já na nossa lição de número 1, essa é apenas a apresentação desse curso. Então eu tenho certeza que os irmãos vão ver que os irmãos vão manusear muito a Bíblia Sagrada, você aí e eu aqui. Desde já eu peço que o Senhor te dê muita fé, te dê muita coragem, né, porque não é fácil, nós que vivemos no mundo real, nós trabalhamos o dia inteiro, passamos o dia inteiro na lida e chegar de noite ainda passar aí uma hora e meia estudando a palavra do Senhor. Isso aqui não é fácil, mas eu tenho certeza que você pode
está ao vivo acompanhando, ou também você pode assistir essa retransmissão, né, quantas vezes você quiser, pausar, voltar, anotar. Eu também convido a você a compartilhar esta live agora e também compartilhar o vídeo, né, depois em outros dias, para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Deus colocou no meu coração esse projeto há algum tempo e só agora eu tive a oportunidade, né, de ter alguns recursos para montar uma aula, para poder fazer um negócio bacana. E ao longo dos próximos meses e anos que irão chegar, que irão vir, nós estaremos trazendo cada vez mais recursos para melhorar o nosso aprendizado, o meu ensino e o nosso aprendizado, né, das Escrituras Sagradas. Pois bem, temos aqui algumas, logo no início do nosso livro, o nosso escritor, a matéria de hoje, se você quiser anotar, já a aula 1, é sobre bibliologia. Bibliologia. E o comentarista que comentou esta matéria é o nosso pastor de saudosa memória, pastor Antônio Gilberto. Nosso pastor Antônio Gilberto aí, ele fez uma série de contribuições na seara teológica que ele deixou saudade. Vou apresentar para vocês aqui primeiro quem é o criador deste curso. Né? Vamos às apresentações. Quem é o pastor criador do curso ETAD? Então eu trouxe aqui uma pequena biografia dele, que está no próprio site do ETAD, e eu quero compartilhar com os irmãos aqui um pouco da sua vivência, da sua história. Então, tenha um pouco de paciência agora, né? Hoje é a aula 1, né? Então quero apresentar esse curso para vocês, falar do que você vai ganhar, né? Qual será o seu crescimento na área do estudo teológico, e eu tenho certeza que você vai crescer um pouquinho mais, né, na aprendizagem. Bem, vamos lá. O nosso curso ETAD, ele foi criado pelo pastor Benhard Johnson. Benhard Johnson é um norte-americano, nascido na Califórnia, no ano de 1931, para ser mais exato, 20 de julho de 1931. E logo na década de 1950, ele foi cursar engenharia civil. Um ano após, ele abdicou, ele deixou de estudar engenharia para poder estudar no Central Bible College. Ele foi então estudar a palavra do Senhor, ele foi fazer seminário, onde conheceu a sua esposa, a irmã, deixa eu ver aqui o nome da irmã aqui, a irmã Doris. Logo após, ele foi pastor de igreja, e as duas primeiras igrejas que ele pastorou, que ele foi o líder daquela igreja, foram duas gigantes, mas duas congregações gigantescas. A primeira tinha 13 membros, a primeira igreja que ele dirigiu tinha 13 membros, e a segunda igreja já tinha quase o quádruplo, tinha aproximadamente 30 membros. Então vemos aí que as coisas elas não começam gigantescas. Uma grande caminhada começa com o primeiro passo. E antes mesmo da grande caminhada se iniciar, e antes mesmo do primeiro passo, há o planejamento. Então esse planejamento aí ele é importantíssimo. Ele já sabia que tinha essa direção do Senhor, né? Ele já sabia que tinha esse chamado do Senhor, mas ele não conseguia ver com os olhos físicos, então não estava na realidade presente, do tempo presente dele. Mas a visão que Deus havia dado para ele já estava em seu coração. Então ele já antevia, ele já tinha a ideia do que seria, mas ela não tinha sido ainda se manifestado. Assim também são as promessas do Senhor na nossa vida. Oi, povo! Dá oi pro povo aqui. Oi, povo! Oi, povinho! Beijo, filho. Beijo. E, como eu estava dizendo, então, assim também são as promessas de Deus na nossa vida. Nós, muitas vezes, ainda não vimos as promessas de Deus se cumprir.
A Bíblia Sagrada, disse certo escritor, que tem mais de 32 mil promessas na Bíblia Sagrada. Então, assim, sabe que Deus, Ele deseja o melhor para todos nós. Mas ainda nós não vemos muitas dessas promessas se realizando. Então, como trazer, né, para a nossa realidade do tempo presente as bênçãos do Senhor? Então, aí nós vamos olhar para as Escrituras Sagradas e vamos seguir a direção da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a revelação divina, ela é como se fosse uma estrada pavimentada, bem iluminada. Tanto é que o texto sagrado vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E sabemos que o caminho não é um caminho que nós iremos trilhar. O caminho é uma pessoa, é um ser. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho. Haja vista que ele falou que ele é a verdade, ele é a vida e ele é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem entra por mim, né, entrará e achará pastagens para a vossa alma, achará descanso para a vossa alma. Então o Senhor Jesus é o nosso caminho. Então para nós trazermos o reino de Deus para a nossa vida, para o nosso viver, para a nossa família, e ter a influência do reino de Deus em nossa vida, precisamos entender que precisamos nos submeter à palavra do Senhor. Então assim fez também o nosso pastor Benhard Johnson. Ele submeteu-se à vontade do Senhor. Então durante 30 anos, o ministério desse pastor foi poderoso no mundo inteiro. Ele realizou os primeiros ajuntamentos foram dentro de templos. Embora os resultados fossem notáveis, os planos de Deus iam além. Já em 1967, o pastor José Ezequiel da Silva, da Assembleia de Deus, em Taubaté, São Paulo, decidiu receber as cruzadas em sua cidade, mas em um ginásio, e não no templo. Poucas semanas depois, no outro trabalho em Santos, o Senhor continuou seus planos ao libertar uma mulher chamada Rita, possuída por 7 demônios. Enquanto os demônios eram expelidos, o corpo da mulher flutuava a certa altura no chão. Durante 30 anos realizaram-se 225 cruzadas, nas quais mais de 1.800.000 pessoas se renderam a Cristo. Gente, eu vou repetir essa cifra para você ter ideia que o criador desse curso, ele não foi uma pessoa qualquer, não foi eu que criei. Foi um homem extremamente dedicado na obra do Senhor, e no ministério dele, durante as 225 cruzadas que ele fez, 1.800.000.000 de pessoas se renderam a Cristo. Tá bom para você ou quer mais? Os relatos de curas, libertações, conversões acumularam-se, como o próprio pastor Benhard costumava escrever em seus relatórios sobre os trabalhos: a Deus seja toda a honra e toda a glória. Numa certa noite, em 1976, o pastor Benhard foi despertado por um ser angelical. Aqui nesse trecho da sua biografia, que está no site da ETAD, ele vai falar um pouco sobre como Deus deu a visão para ele criar esse curso. Então é bom a gente saber como, as origens, né? Parece que hoje em dia as pessoas perderam essa curiosidade de saber de onde vêm as coisas, né? de onde vêm as ideias que eu tenho. Você já parou para se perguntar de onde é que vêm as coisas que você pensa? De onde veio as suas opiniões? Como você chegou a criar as suas opiniões? Elas não brotaram do nada. Ela é um conjunto de fatores que ao longo da sua vida você foi formando. Então, o texto bíblico, o Senhor Jesus, ele vai falar que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. E se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo terá trevas. Então, eu extraio uma lição importantíssima daí. Se ao longo da sua caminhada você não mergulhou nas Escrituras Sagradas, você não tem uma cultura bíblica elevada, então certamente que as suas opiniões sobre muitos temas está equivocado. Certamente está equivocado. Por quê? Porque você não estruturou aquele pensamento, né,
com a base bíblica, com a visão bíblica, com a cosmovisão bíblica. Então você tem a opinião de um professor, de um amigo, de um conhecido, isso que você viu num cinema, que você viu num documentário, que você assistiu numa novela. Então você estruturou aquele tema, aquela sua opinião, baseado em muitas fontes. E essas fontes muitas vezes são perigosas. E é por isso que ao cristão, ao homem e à mulher de Deus, cabe elevar, aumentar a sua cultura bíblica. Então todos os temas relacionados ao nosso dia a dia, que nos faz ser quem somos, ele precisa estar estruturado dentro das Escrituras. Então esse curso é justamente isso, é trazer a você uma bagagem bíblica tamanha que você vai poder fazer a leitura de mundo a partir do texto sagrado. Não vai ser através da visão do pastor A, do pastor B, do pastor C, da denominação X, da denominação Y, da corrente filosófica A, B, C ou D. Não. Vai ser a partir dos textos bíblicos. Você vai aprender a amar as Escrituras e extrair das Escrituras tudo aquilo que concerne ao seu dia a dia. Você vai desenvolver em você uma ética cristã. Ética é tudo aquilo que como você reage ao mundo. Qual é o seu comportamento em relação à sua vivência diária. Ok? Vamos lá. Amor, coloca um copo com água, fazendo favor, para mim. Obrigado. Opa, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aí. Né, já temos aí alguns irmãos que se propuseram a participar com a gente, a caminhar com a gente nesse curso. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Estamos falando um pouco sobre a biografia do irmão, do pastor Benhard Johnson, que já dorme no Senhor, que ele é o idealizador e fundador do curso ETAD. Então, continuando. Sobre da onde veio a criação desse curso. Numa certa noite, no ano de 1976, o pastor Benhard Johnson foi despertado por um ser angelical, um mensageiro divino que tinha algo a mostrar-lhe. Como quem assiste a uma projeção, o homem de Deus, pastor Benhard Johnson, viu detalhes do que devia fazer, leu os nomes e enxergou os rostos daquele a quem deveria convocar para a efetivação da nova tarefa. Obrigado, amor. Deus abençoe. O tempo de pregar não havia acabado, mas tinha tempo de ensinar, mas o tempo de chegar finalmente chegara. Essa nova visão, porém, não era tão incômodo a ele quanto a muitos líderes. Para alguns pastores, estudar teologia não era coisa de crente. E para o missionário Benhard Johnson, ensinar teologia não era coisa de evangelista. Mas o plano de Deus era outro. Então vamos abrir aqui mais um parêntese para falar que a realidade da igreja brasileira, principalmente na seara assembleiana, na década de 60, 70, os irmãos daquela geração, eles priorizavam muito a questão da oração, do jejum, né, e do evangelismo. O Brasil estava assim, tendo um crescimento gigantesco no evangelismo. E aí eu quero trazer a você um pouco vamos fazer uma leitura, não somente uma leitura do que estava acontecendo dentro da igreja, mas do que estava acontecendo na sociedade brasileira na década de 70. Todos têm acesso à história e sabemos que a década de 60, 70 no Brasil foi uma época muito de uma grande de uma explosão política, uma guerra política tremenda. Por quê? Porque em 64 foi instituído o regime militar. Sabemos que a sociedade brasileira vivia em polvorosa. O mundo estava se rearranjando. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências despontaram no mundo. A primeira potência era a potência norte-americana. E a outra potência era a União Soviética.
E a União Soviética dominou todo o leste europeu, implantando o seu regime político, né? E os Estados Unidos ele precisava barrar aquele novo regime político que estava, né, dominando as nações. Então essa era uma guerra por domínio na geopolítica internacional. E o Brasil não era diferente no cenário mundial. O Brasil era alvo, né, dessas duas grandes potências. O Brasil ou estava sendo namorado, né, estava recebendo pedido de namoro dos Estados Unidos para ficar aliançado aos Estados Unidos, a visão norte-americana, mas também a ideologia da União Soviética, ela estava também pedindo o Brasil em namoro. Consegue entender? Então a União Soviética queria implantar aqui no nosso país a sua visão de mundo. Queria implantar aqui o que eles achavam melhor, que era a doutrina de Karl Marx e Engels, que era o marxismo, o socialismo. Então aí o Brasil estava passando aí principalmente as grandes cidades, Brasília não, Rio de Janeiro e São Paulo, havia muitas guerrilhas, né? Tinha guerrilhas na cidade, tinha guerrilhas no campo, tinha batalhas na cidade, tinha batalhas no campo. As batalhas na cidade, né, era o grupo da senhora Dilma Rousseff, por exemplo, né, do José Dirceu, e grupo no campo era um grupo que era o antecessor, era o pai criador, vamos assim dizer, do MST, que aterrorizava o campo. Então ali a sociedade estava refém, a população de bem como você e eu estávamos refém. Por quê? Porque tinha duas potências brigando em nosso solo, o que hoje em estratégia militar eles chamam de guerra praxe, né? Guerra por procuração. Uma nação não vai combater diretamente contra a outra, mas ela vai utilizar países menores. Então o Brasil estava vivendo essa guerra política, né, internacional, aqui dentro. Então o povo estava assustado. E aí a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, ela traz esperança. A mensagem, ela traz paz. A mensagem do Senhor é a mensagem que não importa o que esteja acontecendo no mundo, Deus está com você. Por mais que você passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará ao seu lado. A mensagem a mensagem dos pregadores, como o nosso missionário Benhar Johnson, fundador desse curso que estamos começando hoje, era essa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em Jesus, porque na casa do Senhor Jesus, na casa de Deus, há muitas moradas. Então essa é a mensagem de esperança. Então as grandes cruzadas no Brasil, elas deram muito certo. Porque enquanto o mundo estava em calamidade, tanto é que se nós pegarmos a literatura evangélica dessa época, principalmente ali na década de 70, 80, 90, a matéria bíblica que mais crescia era a escatologia bíblica, que é uma das matérias também do nosso curso, que vai falar sobre a doutrina das últimas coisas, e ela vai analisar o mundo como a Bíblia diz que o mundo estará maduro para a chegada do anticristo. Mas a Bíblia também Sagrada vai falar que Deus vai tirar a sua igreja antes da implantação da grande tribulação. Essa é a visão, essa é a interpretação teológica das profecias bíblicas relacionadas ao tempo do fim. Sabemos que não é a única interpretação, sabemos que não é a única interpretação coerente em relação às doutrinas das últimas coisas, mas ao ponto de vista assembleiano que nós entendemos ser o mais adequado, né, que a igreja, antes mesmo de se instalar a grande tribulação, o Senhor arrebatará. E nós vamos ver essa matéria com pormenores, né, na matéria chamada Escatologia Bíblica. Então, o pastor Benhar Johnson, ele arrebanhou centenas de milhares de pessoas até as suas cruzadas com essa mensagem, a mensagem de esperança. E não parece que hoje nós também precisamos dessa mensagem de esperança? Não parece que o mundo hoje está um caos político, um caos social, um caos moral? Então que sejamos também, assim como o missionário Benhar Johnson foi na época dele, também nós sejamos também agentes de Deus na terra para levar a mensagem de salvação, a mensagem que vai curar as pessoas, não somente curar o seu físico, mas curar o seu espírito, curar a sua alma, curar o seu emocional. Continuando a biografia do nosso pastor Benhar Johnson.
humilde, influente, ele participou de importantes eventos internacionais. Olha só, foi orador na Conferência Mundial Pentecostal em Londres, em 76, e Nairobi, em 82, pregou na Conferência Internacional para Evangelistas, a convite do Billy Graham, em Amsterdã, em 1983 e também em 1986. Foi delegado da Conferência Mundial de Evangelismo em Berlim, em 86, em Lausanne, 2, nas Filipinas, em 1989. Olha só, essa conferência em Amsterdã, na Holanda, foi poderosa, gente. Nossa, foi bacana. Operoso ajudou a fundar a primeira convenção mineira das Assembleias de Deus e foi o seu primeiro presidente. Ainda em 1960, ocupou a mesa diretora da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa aqui hoje, ela edita Bíblias e livros evangélicos, Sociedade Bíblica do Brasil. Então ele foi um de seus diretores em 1960. Em 1987, tornou conselheiro vitalício da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. De 74 a 84, ele presidiu os missionários da Assembleia de Deus norte-americana no Brasil. E em 1983, a Bethany College concedeu-lhe o título de Doctor of Human Letters. Humilde, jamais existiu, melhor dizendo, humilde, jamais diminuiu o valor daqueles que ao seu lado creram nas Escrituras e que ele dizia ter visto. As visões que recebeu tornaram-se as missões de vida de seus auxiliares. Os esforços destas centenas de homens e mulheres abnegados foram reconhecidos por ele. Continuando lendo uma pequena biografia do pastor Benhard Johnson, eu tenho certeza que talvez você nunca ouviu falar desse cidadão aí, mas ele foi um homem muito importante para a igreja brasileira. Benhard Johnson levou a igreja a algo além das instituições, dos eventos e dos números incríveis. A sua herança às gerações seguintes foi o exemplo. O seu legado foi a fé. O seu viver foi Cristo e o seu morrer foi ganho. No dia 8 de fevereiro de 1995, o pastor Benhard Johnson dirigiu um culto com missionários e líderes da igreja americana. Terminada a reunião, no jantar de confraternização, ele sentiu-se mal. O homem que impetrou a cura sobre milhares viu-se frágil em uma cama de hospital. Era a sua última cruzada, e lhe deram-lhe um leito por púlpito e enfermeiros por ouvinte. Aquele homem de Deus nunca apareceu tão homem, e Deus jamais lhe fora tão próximo como logo seria. No dia 16 de fevereiro, às 14 horas e 36 minutos da tarde, ao cabo de 64 anos de uma vida dedicada a Cristo, o Senhor chamou Benhard Johnson à eternidade. Então essa aí é uma pequena biografia do criador do curso Que Horas Estamos Começando. A matéria de hoje chamada Bibliologia, ela foi comentada pelo pastor Antônio Gilberto da Silva. Mas quem foi esse pastor Antônio Gilberto? Bem, irmãos, eu quero apresentar também quem são os nossos escritores. Conforme nós vamos fazendo o nosso curso, vai ter autores diferentes, de apostilas diferentes. Então cada apostila vai ter um escritor diferente. E então cada vez que aparecer um escritor diferente, eu vou apresentar aos irmãos quem é esse escritor, quem é esse comentarista da lição, para você ver que você está em boas mãos. O material que nós iremos passar para os irmãos não é um material feito nas coxas, não é feito nos prelos de editoras que querem apenas lucrar em cima das pessoas. Um material de baixa qualidade, um material eivado de doutrinas de homens. Não, o material da ETAD. Para você ter ideia, a ETAD ela forma bacharéis em teologia, ela forma mestres em teologia e também forma doutores em teologia. E ela não é que ela é reconhecida pelo MEC, não. A ETAD ela não reconhece o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, como um órgão apto a avaliar o que seja uma boa teologia de uma má teologia. O MEC não é qualificado para avaliar esse tipo. Então é uma casa muito
é uma agência de ensino extremamente maravilhosa. Então nós estaremos em boas mãos, material de altíssima qualidade. Aos irmãos que quiserem o livro, eu estarei passando em PDF para vocês. Então vocês peguem uma caneta, anotem o meu número, né? DDD 41, número 99962 5058. Novamente, 999 DDD operadora 41, né? Operadora 41, 999 5058. DDD 41 999 62 50 58. É o meu número. Entre em contato comigo e fala assim: Nilson, eu quero o livro que você está lecionando no curso da ETAG. Manda um arquivo para mim. Eu vou mandar essa apostila em PDF para você, tá bom? Essa primeira apostila, ela vai ter mais de 170 páginas. 177 páginas. É uma apostila grande, bonita, grossa, né? E tem muito estudo, tem um estudo maravilhoso aqui. Quem é o pastor Antônio Gilberto, que é o comentarista dessa lição? O pastor Antônio Gilberto é um dos teólogos, um dos pastores e teólogos mais renomados que a Assembleia de Deus ela teve. Ele nasceu em junho de 1927, na cidade de Várzeas, Rio Grande do Norte. Converteu-se aos 14 anos de idade por meio de seu irmão mais velho, José Apolônio da Silva, que também se tornaria pastor nas Assembleias de Deus como ele. Em 1948 ingressou na Marinha do Brasil e neste mesmo ano foi transferido para o Rio de Janeiro, onde casou-se em agosto de 53 com a irmã Yolanda Valente da Silva. Desta união nasceram-lhe 4 filhos: Isaac, Ismael, Gil e Ismar. Formado em teologia, letras e pedagogia, obteve seu mestrado em educação pela Universidade de Biola, nos Estados Unidos, sendo também um profundo conhecedor dos idiomas bíblicos hebraico e grego. Foi professor do Instituto Bíblico Pentecostal, IBP, de 1962 e segundo vice-presidente da instituição. Ele fundou o curso de aperfeiçoamento da Escola Dominical, o CAPED, que é um curso muito conhecido, e eu recomendo a todos os professores de Escola Bíblica Dominical que façam o CAPED, que é maravilhoso, vai te abrir a sua mente para você ser um melhor instrutor, um melhor comentarista, um melhor professor das escolas bíblicas dominicais, um melhor pregador. Super recomendo o CAPED. Ele fundou o CAPED em 1974, a pedido do Conselho Administrativo da CPAD. Foi ordenado pastor em 76, ano que foi convidado pelo missionário norte-americano Benhar Johnson, olha só, Benhar Johnson, para fazer parte do projeto da Escola de Ensino Teológico da Assembleia de Deus, a ETAD. Então aí nós vemos aí a vida desses dois homens se cruzando. Em 76, o pastor missionário Benhar Johnson chamou então o pastor Antônio Gilberto para ser um dos professores, um dos irmãos que iriam comentar a lição, né, iam escrever o material para ser lecionado na ETAG. O pastor Antônio Gilberto foi membro do Conselho Mundial de Evangelismo do Congresso de Lausanne, na Suíça, e era membro da diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil, além de membro da diretoria da Global University nos Estados Unidos. Seus livros são todos best-sellers, somando milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Dentre eles, Manual da Escola Bíblica Dominical, A Bíblia através dos Séculos, Escatologia Bíblica, Daniel e Apocalipse. Seu livro, O Fruto do Espírito, o mais vendido de todos os tempos, foi lançado em vários idiomas e em português também aqui no Brasil. Então aí temos aí uma pequena biografia do irmão fundador do curso da ETAG e agora também o do irmão comentarista da lição, dessa nossa lição, Bibliologia. Vamos lá, irmãos. A caneta na mão, pegou sua caneta? Pega sua canetinha aí. Pegue sua caneta, não deixe sua caneta de lado. Né? Pegue sua Bíblia, também pega sua Bíblia, coloca do lado. Pega seu bloco de anotação e vamos anotar agora que nós iremos dar início, né, ao comentário da nossa primeira aula.
E eu vou dividir assim, ó, vai ser, cada mês vai ser um tema, vai ser um livro. Então vai ser um livro por mês. Então são 4 quartas-feiras. Cada quarta-feira nós vamos intercalar. Hoje serão 2 lições que nós iremos comentar com os irmãos. 2 lições. Na próxima quarta-feira serão 3. Aí na outra quarta-feira serão 2. E na outra quarta-feira será mais 3 lições. Então por mês serão 10 lições, porque cada livro tem 10 lições. Então vai ficar bem leve, vai bem tranquilo, né, para os irmãos irem aprendendo as doutrinas bíblicas. Os irmãos que já conhecem o texto bíblico, que já conhecem profundamente as escrituras, o irmão irá relembrar muita coisa. E para os irmãos que estão chegando agora no arraial, né, que estão se chegando agora, foram alistados agora para esse exército da luz, né, esse exército aí que todos os dias está chegando mais guerreiros e guerreiras, né, assim como o pastor Leandro, a pastora Esther e tantos outros irmãos aí que estão nos acompanhando, né. Então os irmãos que estão se achegando aí estarão vendo aí que as escrituras é maravilhosa. A bibliologia, irmãos, nada mais é que o estudo da Bíblia Sagrada, e a bibliologia ela faz parte de uma teologia chamada teologia bíblica ou teologia histórica. Nos estudos superiores ela é chamada também de isagoge, o termo grego que significa conduzir para dentro. Então esse estudo aqui ele tem essa característica de conduzir você para dentro das escrituras. Porque tal estudo conduz o estudante para o interior do campo infinito das escrituras. Bibliologia é o estudo dos assuntos introdutórios da Bíblia Sagrada. Ele auxilia poderosamente o estudante na compreensão da Bíblia e é indispensável a qualquer área da teologia, auxiliando na elucidação dos inúmeros fatos bíblicos. Um dos pontos altos da bibliologia é a exposição milagrosa da história da Bíblia, como ela é formada e como ela chegou até nós. Então, irmãos, a bibliologia ela vai te dar a noção da Bíblia não somente como um livro. A Bíblia não é apenas um livro, ela é um livro, né? Mas ela é um livro atípico, ela é o único da classe. Ela é rara, né? São 40 escritores que escreveram ao longo de mais de 1.600 anos, né? E os autores dela eram diversos autores. Eram homens que viviam no campo, eram homens que viviam no exílio, eram homens que viviam em palácios e eram homens que viviam no deserto. Mas você parece que os seus comentaristas foram muitos, os seus redatores foram muitos, mas um só é autor. Tem uma linearidade no texto bíblico, tem uma linha que parece que quem escreveu o livro de Gênesis é o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse. Ela é contínua. O escritor humano foram vários. Mas o autor de tudo isso, né, foi um só. E esse é Jesus de Nazaré, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos lá. Sendo a Bíblia um livro divino, mas produzida por canais humanos e para o ser humano, é natural que ela faça referência a tudo que é humano e terreno, como países, povos, raças, línguas, usos, costumes, culturas, montanhas, rios, desertos, mares, climas, solos, estradas, plantas, produtos, minérios, animais, comércio e ainda as mazelas humanas. E é o imenso palco da revelação divina que temos na Bíblia. Daí a necessidade do estudante ter pelo menos a noção desses fatos registrados na Bíblia, para sua melhor compreensão e entendimento do que Deus tem a lhe dizer. Irmãos, essa aqui, vou dar abrir uma abertura aqui, um comentário, que é extremamente importante aqui. Um dos muitos erros que é cometido nos nossos dias se chama anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é você não respeitar nenhuma das regras de interpretação da Bíblia Sagrada.
E hermenêutica e homilética é um dos livros que nós iremos também, é uma das matérias do ETAD. Um erro comum é um expositor, um pregador, um comentarista, um coach da vida, pegar textos isolados. Ele já tem um tema na cabeça. Ele quer pegar, aí ele pega temas bíblicos, ele pega versículos bíblicos para auxiliar e fundamentar o tema dele. Mas isso aí é um erro crasso, é um erro primordial, de princípio, é um negócio assim, é escandaloso. Quem é que cai nesse conto do vigário? Porque nós não podemos pegar um texto e colocar em um contexto diferente da revelação bíblica. A Bíblia, uma das chaves da interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando queremos entender um texto corretamente, a sua explicação, o seu claro entendimento vai estar nos versículos anteriores a ele, ou nos versículos posteriores a ele, ou no livro anterior, ou no livro posterior, ou em toda a Bíblia. Então nós não podemos cometer o anacronismo histórico, ou seja, pega um texto, vamos supor, do Primeiro Testamento, né, e aplica sem nenhuma regra, aplica num tema qualquer da modernidade. Isso aí chega a ser infantil, e muitas pessoas fazem isso, e muitos ensinadores fazem isso, e eles erram por fazer isso. Por quê? Porque eles não conhecem os fundamentos da Bíblia Sagrada. A bibliologia, ela vai te dar as ferramentas necessárias para você, como estudante, não cair no conto do vigário. Por quê? Porque o texto sagrado, se bem interpretado, se corretamente analisado, se corretamente meditado por você, aluno, você vai ver que tem coisas que foi dita para um homem, no tempo em que ele viveu, e somente para ele. Algumas lições espirituais servem para nós, mas o sentido literal não é para nós, foi para ele. O que fica para nós apenas são algumas lições espirituais, mas não é uma aplicação na nossa realidade. Ou seja, uma promessa literal para Davi foi só para Davi. Uma promessa literal para Salomão foi só para Salomão. Uma promessa literal que Deus fez para Jeroboão, vamos supor no caso de Aías, Deus pegou o profeta Aías, mandou ele encontrar Salomão, Jeroboão, melhor dizendo, que era um servidor de Salomão, e pegar a capa e rasgar a capa em 10 pedaços e dar 10 pedaços para ele. Agora então nós vamos dizer que nós não podemos cair nesse erro de anacronismo histórico. Falar que assim como Deus pegou a capa de Isaías, cortou em 10 pedaços, vai aparecer também um profeta na sua vida amanhã, que Deus vai acelerar o tempo, e amanhã vai aparecer uma pessoa e vai rasgar a capa dela em 10 pedaços e vai dar para você também. Isso aí é para dar risada, isso não acontece. Então a bibliologia, ela vai te colocar dentro da revelação bíblica de forma mais segura. Por quê? Porque você vai entender o mundo em que foi escrito. Você vai entender os meandros daquele solo. Você não vai estar descalço, você não vai estar com os seus olhos tapados. A sua mente, a sua razão espiritual, ela vai se abrir. Por quê? Porque você vai ter o pleno entendimento que há textos, que você precisa entender o contexto, precisa entender o tempo que foi escrito, para quem foi escrito, como foi escrito, onde foi escrito, se já se cumpriu aquela profecia, aquela promessa, aquela passagem ou não, se era uma promessa para toda Israel, ou somente para um grupo de pessoas, ou para a igreja na eternidade, se já se cumpriu aquela promessa ou não. Então você vai ter essas ferramentas de interpretação. E a bibliologia, ela vai fazer com que você abra o olho. Porque o texto bíblico não é um texto apenas espiritual. É um livro também.
Então aí você vai ter que entender um pouquinho de idiomas que a Bíblia foi escrita, né? Você vai entender um pouquinho sobre a estrutura do texto, você vai enriquecer o seu conhecimento de forma fantástica. Vamos lá. A Bíblia, como livro, ela possui uma estrutura. E a sua estrutura, ela está dividida em classificação de livros. Algo sobre os capítulos, versículos, tema central e particularidades do texto. Não se demora aqui a bibliologia para a abordagem dos particulares de cada livro. Isso é o domínio da síntese bíblica. Por exemplo, o cânon sagrado, sua formação e transmissão até nós. Então, através da bibliologia, nós vamos entender como a Bíblia Sagrada ela foi considerada como santa, né? Você vai entender os processos de como esses livros chegaram até nós, né? Quais foram os outros livros que foram deixados de lado e por que eles foram deixados de lado, qual que era o escrutínio, qual que era a regra para considerar um livro que é santo e canonizável, ou ele foi considerado um livro espúrio, né? Você vai entender o que são fontes de autoridade. Então tudo isso, a nossa lição, o nosso livro, o nosso tema desse mês, desse primeiro mês, você vai ficar conhecendo tudinho, tintim por tintim. Como chegou até nós o cânon sagrado, como ele foi preservado, quais foram as suas traduções, né? Isso abrange as línguas originais, os manuscritos e a tradução do Santo Livro. Dentro da bibliologia nós vamos entender essa questão de tradução. A língua alemã, o idioma alemão, ele foi enriquecido assim, em centenas de anos, dado a tradução da Bíblia para o alemão por Martin Luther, ou Martinho Lutero. Então aí nós vamos entender um pouquinho como a Bíblia Sagrada ela foi traduzida do hebraico e do grego para os idiomas modernos. A Bíblia Sagrada ela foi escrita em 3 principais idiomas, né? O Antigo Testamento, praticamente 98% dele foi escrito em hebraico, né? E alguns textos foram escritos depois que o povo estava cativo na Babilônia, depois que ele voltou da Babilônia. Então foi escrito em aramaico ou arameu. E o Novo Testamento ele foi escrito totalmente em grego. Se bem que tem alguns irmãos que falam que o Evangelho de Mateus, ou seja, Matitiahu Seber, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito primeiramente ele foi escrito em hebraico e traduzido para o grego. Mas isso é um debate entre os acadêmicos. Para nós foi escrito em grego, ok? Então nós vamos entender um pouquinho mais nesta matéria, nós vamos entender isso. Nós vamos entender um pouco da história geral do povo da Bíblia, ou seja, Israel. E é um dos porquês, uma das razões, um dos motivos, uma das explicações que a Igreja do Senhor no Brasil, ela é favorável ao povo de Israel. Eis o motivo, por quê? Porque é o povo que Deus se revelou para eles. Deus amou aquele povo, Deus elegeu aquele povo, certo? E eles se perderam no caminho. Eles acharam que a revelação de Deus era só para eles. E não foi só para eles, foi para todos nós, né? E aí nós vamos entender o porquê que Deus teve que pegar, então, deixar um pouquinho. Deus falou o seguinte, já que vocês não querem divulgar a minha palavra a toda a humanidade, então eu mesmo vou ter que fazer esse trabalho e vou selecionar outras pessoas. Então ele vem, né, se encarna como um homem, capacita, faz discípulos, capacita seus discípulos e envia os seus discípulos, né? Primeiramente aos discípulos hebreus, judeus, mas estavam no mundo imerso de uma outra língua, a língua oficial naquela época era o grego, então eles escreviam em grego, falavam em grego, pregavam em grego, e a palavra de Deus foi semeada por todo o mundo antigo, né, nesse novo idioma chamado grego. Então aí nós vamos entender o porquê que nós, o povo de Deus, amamos a história de Israel, nós amamos as coisas concernentes a Israel. Então eu até sugiro para vocês, se você conseguir aí um documentário sobre a história do povo de Israel,
uma enciclopédia, pode ir no sebo, no sebo tem várias enciclopédias maravilhosas, né, à sua disposição. Também temos auxílios externos para a compreensão da Bíblia, como geografia bíblica, cronologia geral, usos e costumes dos povos bíblicos. Vamos lá. Lição de número 1. A importância das Escrituras. Por milênios, Deus se revelou ao homem através das suas obras, isso é, a criação. Porém, segundo o seu propósito, chegou o tempo em que ele desejava alcançar o homem com uma revelação maior. E o que Deus fez, e ele fez de forma dupla, através da Bíblia, a palavra escrita, e através de Cristo, a palavra viva. Então aí, irmãos, aqui já está falando sobre a revelação de Deus. Antes da Bíblia ser escrita, antes dos livros serem conhecidos por toda a humanidade, a revelação de Deus ela já estava com o homem, através apenas da transmissão oral. Quando Adão ele teve seus filhos, ele falou de Deus para os seus filhos. E os seus filhos falaram de Deus aos seus filhos. E assim eles foram falando a revelação do Senhor. E foi esse tipo de revelação oral que chegou até Moisés. Moisés, ele escreveu o que escreveu, tanto o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas não o livro mais antigo de Moisés. O primeiro livro que Moisés escreveu, ele escreveu lá ainda nas Campinas de Moabe, ele escreveu, foi o livro de Jó. A história de Jó era uma história conhecida para todo aquele povo, mas os meandros dos diálogos de Jó e seus amigos, Deus ele revelou a Moisés. Então toda a Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus. Toda a Bíblia Sagrada. Nós acreditamos na inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Mas tem coisas que Deus não somente inspirou. Por exemplo, as memórias de Salomão, ou os escritos de Salomão. Deus não estava revelando nada para ele. Deus estava inspirando ele a escrever o que ele escreveu. Mas tem algumas coisas, por exemplo, Moisés escreveu, que não havia como ele conhecer, porque ele não estava lá presencialmente. Então Deus revelou a Moisés. Um exemplo, a história da criação. Não tem tem até aquela piada, né? A piada gospel. E disse Deus, haja luz. E aí, quem você acha que Deus chamou para, né, puxar a fiação toda? Os eletricistas. Não. Isso é apenas uma piada. Mas isso aí não foi visto presencialmente por Moisés. Então Deus revelou a Moisés. Tanto é que a palavra grega para a revelação é Apocalipse. Né? Deus revelou essa parte das Escrituras Sagradas. E Deus revelou muitas outras coisas. Por exemplo, os profetas, Deus revelava o futuro para eles. Deus revelou o passado, o presente e o futuro para Daniel. Deus revelou também o futuro da humanidade, né, o fechar da história da humanidade para João, o apóstolo do amor, o apóstolo João. Então ele escreveu o seu livro Revelação, que é o último livro da Bíblia Sagrada. Então nós vamos ver aí na Bíblia Sagrada que além dela ter sido inspirada, seus livros terem sido inspirados, também temos muitas mensagens reveladas no texto sagrado. Ficou claro até aqui? Continuando. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem escrever aí, que eu leio a pergunta, estou acompanhando aqui os seus comentários aqui, tá bom? E já mando a resposta. Se eu souber, eu falo agora, né? Senão nós pesquisamos, vamos lá, pesquisamos e vamos entrar em contato com vocês, mandando a resposta. Lembrando que vocês podem entrar comigo também através do meu WhatsApp, DDD 41 99962 5058. DDD 41 99962 5058. Continuando. Desse modo, a Escritura
se impõe como o principal meio do homem natural vir a conhecer a Deus e sua vontade para com a sua vida. A vida do crente conhecer o propósito santificador de Deus para si e para todos os salvos. De acordo como mostra essa lição, a importância do estudo das Escrituras se revela um quádruplo propósito. 1. Preparar o crente para responder àqueles que pedem a razão da esperança que há neles. 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15 vai falar que é para nós estejamos preparados para responder com mansidão e temor à razão da nossa fé. Então aí, esse é o primeiro propósito. O segundo propósito, faz do obreiro aprovado quanto ao correto manejo da palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Acresce também a fé do crente quanto ao fato das Escrituras, que elas são infalíveis, são a infalível palavra do Senhor. Isaías 34,16. E ela dá luz e entendimento aos simples. Salmos 119, 130. Portanto, que Deus o acompanhe passo a passo ao longo do estudo dessa lição e o faça mais habilitado para realizar a sua obra na terra. Glória a Jesus por isso. Eu tenho certeza que Deus irá estar neste exato momento te capacitando, te instruindo, te incentivando para que você seja um melhor obreiro, uma melhor obreira, um melhor servo, uma melhor serva de Deus. E eu tenho certeza que quanto mais nós crescemos no entendimento do texto sagrado, mais parecidos com Cristo nós ficamos, né? Nós, como diz um sábio judeu, que nós não precisamos, eu acredito que seja Maimônides que falou isso. Ele fala que nós não precisamos aumentar o nível da nossa voz, o volume da nossa voz, para defender o que nós entendemos, o que nós cremos. E sim que nós temos que melhorar a nossa argumentação. Então você não precisa gritar, você precisa melhorar os seus conhecimentos e aprofundar-se no texto sagrado. Então eu tenho certeza que este é o momento que você está sendo capacitado por Deus para você aí explicar, para você expor melhor a sua fé de forma metódica, de forma sistemática e bibliocêntrica. Este curso teológico que ora começamos não é um curso de filosofia, não é um curso de política, não é um curso de como a denominação A, B, C ou D é pior ou melhor que a outra, não. É um texto para nós olharmos para a Bíblia Sagrada e extrairmos da Bíblia Sagrada a sua real interpretação, o que ela diz sobre os temas que ela aborda. Vamos lá. A razão da necessidade das Escrituras. O Senhor tem se revelado através dos tempos por meio de suas obras, isto é, a criação. Porém, na palavra de Deus temos uma revelação muito especial e maior, que é essa dupla revelação que nós já falamos sobre ela, que é na Bíblia, como a palavra escrita, e em Cristo, a palavra viva. E ela também alimenta a nossa alma. Por que devemos estudar? Devemos estudar por uma série de fatores. Santificar a Cristo. Outro, nós precisamos estudar a Bíblia porque ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. O crente foi salvo para servir ao Senhor. Sendo a Bíblia o livro-texto do cristão, é imperioso que este maneje-a para o eficiente desempenho da sua missão, melhor dizendo. Um bom profissional sabe empregar as ferramentas do seu ofício. Essa eficiência não é automática, vem pelo estudo e pela prática. Assim deve ser o crente em relação ao seu manual, a Bíblia. Entre as promessas de Deus, aquele que conhece devidamente sua palavra, temos Isaías 55:11 que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a designei.
Aqui nós temos um comentário muito interessante. Fala sobre o profissional. O profissional, um profissional de qualquer área, ele não nasce profissional. Concorda comigo? Eu acho que isso aí é óbvio, não é? Então vamos supor, um médico, um cardiologista, um médico especializado em cardiologia. Ele cursou a faculdade de medicina há 6 anos, né, fez a sua residência mais 3 anos, e aí ele se especializou ainda, fez uma pós, fez uma especialização em cardiologia. Então ele tem no mínimo 10, 11 anos, ele é especialista naquela área. Então se você quer se especializar em qualquer tema da Bíblia Sagrada, não é de hoje para amanhã que você vai conhecer tudo, né, o que você vai conhecer muito, não. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, é devido ao seu empenho. Então vai da sua busca, vai da sua dedicação, vai de você, né, ter esse propósito. Nós precisamos de propósito. Então, para o amadurecimento na fé, o amadurecimento na vida cristã, é isso. Você não nasceu pronto. A palavra de Deus fala que a Bíblia Sagrada, e nós precisamos nos apoiar mutuamente, né, por quê? Porque Deus ele quer que nós cresçamos no entendimento, cresçamos e prossigamos em conhecer, né, que nós possamos crescer e prosseguir em conhecer ao Senhor, para até chegarmos à estatura de varão perfeito, que nós não chegaremos aqui na terra, somente no porvir. Vamos lá. A palavra de Deus alimenta as nossas almas. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Mateus 4,4. Em Jeremias 15,16, diz a palavra do Senhor: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. 1 Pedro 2,2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Olha que texto maravilhoso, que texto lindo. Não há dúvida que o estudo da palavra do Senhor traz nutrição e crescimento espiritual, e ela é tão indispensável à alma como pão para o corpo. Nas passagens acima citadas, ela é considerada alimento, porém só nutre o corpo quando é absorvido pelo organismo. 1 Pedro 2,2 fala do intenso apetite dos recém-nascidos, assim deve ser o nosso apetite pela palavra do Senhor. Bom apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. Você está saudável espiritualmente? Estamos saudáveis espiritualmente? Será que temos lido a Bíblia Sagrada diariamente? Será que temos nutrido a nossa alma, o nosso espírito com a palavra, com a leitura da Bíblia Sagrada? Tem muita gente que eu também errei muito e muitas vezes eu sou omisso, tenho que confessar. Muitas vezes nós estamos na correria do nosso dia a dia e nós não paramos para meditar nas Escrituras. Não é pegar um texto só e pegar ali um esboço pronto na internet para ensinar, para dar aula. Não. É ler o texto, comer o texto, meditar, ficar remoendo aquele texto. Então, o escritor dessa lição, o pastor Antônio Gilberto, ele fala para nós termos isso em nós, para nós sermos saudáveis espiritualmente. Por quê? Porque quando vier as pressões da vida e te esmagar, o que é que cheiro que vai sair de você, espiritualmente falando? O que é que se amassar a gente, vai sair o quê? Vai sair o bom perfume de Cristo? Ou vai sair o cheiro do mundo? Precisamos nos dedicar a meditar cada vez mais na Bíblia Sagrada. A razão da necessidade das Escrituras. Na vida cristã e no trabalho do Senhor em geral, o Espírito Santo só nos lembra o texto bíblico preciso se o conhecermos. João 14:26. Pegue sua Bíblia aí, que eu pego a minha Bíblia aqui. Vamos lá. João 14:26. Vamos ver o que diz o texto bíblico.
Achou aí? Quarto livro da Bíblia Sagrada. Do Novo Testamento, melhor dizendo. Do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ver o que diz o versículo 6. Disse o Senhor Jesus, na vida cristã e no trabalho do Senhor, o Espírito Santo só lembra o texto bíblico preciso se o conhecermos. João 14, 26, melhor dizendo, irmão. Misericórdia, eu estava falando 6? É 26. João 14, 26 diz a palavra do Senhor. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Como é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de alguma coisa que você nunca leu, que você nunca meditou, que você nunca estudou? Impossível. Concorda comigo? O que diz o texto aqui não é que ele vai colocar na sua mente. Não. Ele vos fará lembrar. Então, se você lembra de alguma coisa, logicamente, se você lembra, então quer dizer que você já estudou sobre aquilo. Então, há muitos métodos para nós lermos a Bíblia Sagrada no ano, né? Lemos aí 20 versículos por dia, 15 versículos por dia. Então nós temos aí uma série de tabelas para nós lermos a Bíblia Sagrada no ano. Então faça um esforcinho. Você já leu a Bíblia Sagrada? Não? Então tá na hora, meu querido. Tá na hora, pega lá Gênesis, vai para João, intercale um livro do Novo Testamento e uns 2, 3 livros do Antigo Testamento, ou vice-versa, até você vai anotando o livro de João, o Evangelho de João, já li. Livro de Jó, já li, vai marcando. Gênesis, já li. 1 Coríntios, já li, e vai marcando. Você vai ver como é gostoso nós termos essa intimidade para com o Senhor. Vamos lá. Estamos aí já há 2 horas, né? 1 hora e 13. Já estamos nos encaminhando para o encerramento dessa nossa primeira lição, né, que foi está sendo uma aula introdutória para apresentar o material, apresentar qual será a nossa metodologia de estudo, apresentar, já apresentamos os nossos fundadores, né, desse curso, o irmão idealizador, o pastor Benhard Johnson. Já falamos também do comentarista dessa lição, desse livro, que é a primeira matéria que nós iremos estudar, que é Bibliologia, que é o pastor Antônio Gilberto. Nós já falamos sobre qual é o escopo dessa matéria, o que ela vai abordar, e agora nós estamos falando, né, a preparação, a necessidade de nós como estudante, né, qual a nossa responsabilidade, o que nós como homens e mulheres de Deus temos que fazer para absorver melhor as informações das Escrituras Sagradas. Então, tudo precisa de regras. A sociedade humana precisa de regras, e nós também precisamos de regras. O que é o Código Civil? São as regras da conduta da sociedade. O que é o Código Penal? São as regras que se as pessoas, se você e eu, né, a sociedade, uma pessoa comete, ela vai sofrer sanções, vai sofrer punições. Então, as regras, elas são benéficas. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de organização. Perceba que até na própria criação há todo um processo lógico na criação. Né? Primeiro ele cria a luz. Né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele viu que a luz era boa. Depois ele vai criar, ele vai fazer todo o restante da criação. Mas antes dele criar o restante das coisas, primeiro ele iluminou. Então, antes de você querer entender a Bíblia Sagrada, você precisa de uma matéria para lançar luz sobre a Bíblia Sagrada. Você precisa lançar luz para você entender as coisas. E a bibliologia é isso. Essa é a matéria introdutória nos estudos teológicos. É a bibliologia, que ela vai te lançar luz sobre o que você vai aprender o resto do curso.
Se você for omisso, se nós formos omisso nessa matéria, as outras matérias também elas ficarão carentes, né, de um conhecimento mais aprofundado, porque esta matéria você deixou ela de lado. Então não perca, se dedique, volte, né, a ver essa matéria, para que a sua mente seja melhor iluminada na apreensão dessa informação. Porque se você apreendendo essa informação de forma correta, isso aí vai fazer com que você produza em você o conhecimento. E quando você precisar explicar para outra pessoa, o Espírito Santo vai te lembrar desta aula, vai te lembrar dos tópicos que nós estamos falando, vai te lembrar dos textos bíblicos que você leu, que você meditou, que você estudou, que você analisou, né? Você vai ter as ferramentas adequadas para você fazer a correta interpretação dos textos. E eu tenho certeza que pode vir quem for, pode vir um doutor das cavernas, cheio de diploma, cheio de anel nos dedos, carro bonito, uma pinta bonita, né, um perfume bonito, um terno bonito, uma gravata bonita, pode vir um cara todo lindo, maravilhoso, mas na hora que ele abrir a boca, você vai ter a sensibilidade de saber se aquela doutrina que ele está te ensinando é uma doutrina bíblica, corresponde ao que está no texto bíblico, ou se é uma doutrina de homens. Porque nós precisamos fazer essa ressalva nessa aula. Porque há muitas pessoas que elas têm até a boa intenção de prometer às pessoas coisas boas. Mas assim, se essa promessa não está firmada nas Escrituras, então fica uma promessa oca, vazia. Então são falsas promessas, falsas profecias. Então você como estudante da Bíblia Sagrada, você como estudante do ETAD, você já é um estudante do ETAD, né? Você vai sair uma pessoa extremamente estruturada, com a visão, sua visão espiritual um pouco mais dilatada, para você entender, para você ouvir, compreender, analisar, inferir e ver, rebater aquele ensinamento, para ver se as coisas são realmente, como diz, se a mensagem daquela pessoa está de acordo com as Escrituras Sagradas, ou ela está, né, de forma meio que fora da Bíblia Sagrada. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele chegou em Tessalônica, os tessalonicenses amaram a mensagem do apóstolo Paulo, né, e receberam de bom grado aquela palavra, e acreditaram em tudo que Paulo estava falando. Mas já os crentes de Bereia não. Eles ouviram a pregação de Paulo e foram para as Escrituras ver se aquilo que Paulo estava falando condizia com o texto bíblico. Se não, e eles viram, se não condissesse, se não estava ali no texto bíblico a correta interpretação da explicação de Paulo, e tanto é que o Espírito Santo louvou eles, o Senhor Jesus louvou eles. Falou o seguinte, e os de Tessalônica foram mais excelentes, e os crentes de Bereia foram mais excelentes que os de Tessalônica, porque esses receberam de bom grado a palavra do apóstolo Paulo, mas eles foram ver nas Escrituras. Então que sejamos crentes bereanos também, esse seja o nosso lema, sermos crentes de Bereia, crentes bereanos, colocar uma camisa bonitinha assim. Amanhã o meu primeiro post, vou até escrever aqui, o meu primeiro post no meu WhatsApp, e também vou fazer um post para deixar no nosso Facebook amanhã, né? Vou colocar uma palavra só, duas palavras, crente bereano, tá bom? Aí vocês que são meus alunos, vocês vão lá, vocês vão saber do que estamos falando. Colocar no Face, colocar nas redes sociais, a frase crentes bereanos. Mas, irmão Nil, onde é que está essa passagem dos crentes bereanos? Opa, vamos ver na Bíblia Sagrada? Pega a sua Bíblia Sagrada aí, que eu pego a minha Bíblia aqui. Vamos ver aqui essa referência. Se alguns irmãos souber aí, já coloca aí. Vamos caçar aqui, o tio Google sabe de tudo. Crentes bereanos. Vamos fundamentar aí a nossa
a nossa frase de amanhã. Atos 17, 11. Atos 17, 11. Vamos ver lá. Abre a sua Bíblia aí. Em Atos 17. Agradeço aos irmãos que estão até agora aí conosco, que estão aí firmes e fiéis, né, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Olha só, irmãos. A partir do versículo 10. Atos 17, 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque receberam de... Olha só que diz o texto sagrado. Porque receberam de bom grado, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Olha só que interessante, que revelação, hein? Ó, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Olha só, então o próprio Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, né, achou interessante a postura dos crentes bereanos. Então amanhã nas suas redes sociais coloca lá, eu sou um crente bereano, né? Eu colocarei nas minhas redes sociais também, crentes bereanos, e o Espírito Santo está à procura de crentes bereanos. Então você pode montar uma frase bonita lá e deixa ali no status do seu WhatsApp, do seu history do Facebook, do Instagram, né? Você coloca aí também no aonde você quiser, coloca, faz uma camisa, faz uma caneca, escreve na caneca lá, crentes bereanos, e manda para mim que eu vou aceitar, não tem problema. Ok? Então tivemos aí uma boa introdução, e já estaremos agora finalizando. Eu quero que os irmãos entendam mais uma vez a nossa proposta. Nossa proposta é, primeiramente, termos uma comunhão maior com Deus que nós amamos, que nós cremos e que nós seguimos e servimos. Esta é a nossa principal, o nosso principal propósito é esse. Temos uma melhor e mais profunda compreensão da revelação bíblica. Então, muitas vezes, nós temos muitos conhecidos, mas temos poucos amigos. E o que é um amigo? Amigo é aquele que te conhece profundamente. É aquele que sabe, olhando para você, sabe se você está bem, se você está mal, né? Se você está alegre, está feliz, ou se você está meio amuado, está preocupado, está apreensivo, se está triste, está com medo. Amigo sabe discernir só de olhar para você. Então que passamos da fase de sermos apenas conhecidos de Deus e que passamos agora para um outro nível de relacionamento, né? Como o próprio texto sagrado vai dizer, que nós saiamos ali da beirinha do rio e que nós vamos entrando no rio da revelação do Senhor e vamos deixando a água subir. E ela vai subindo pelos artérios e vai chegando em nossos joelhos e nós vamos nos aprofundando cada vez mais e ela vai subindo pelo nosso quadril e vai subindo pelo nosso peitoral e daqui a pouco já não dá mais pé e nós estamos mergulhados, imersos e submersos na revelação divina. Tá bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos, que o Senhor Jesus possa te dar muita saúde, muita disposição para você fazer a obra do Senhor. Eu sei que não é fácil fazer a obra do Senhor. Eu sei que muitas vezes, né, principalmente acho que a maioria do tempo, nós estamos passando no cadinho da tribulação, no cadinho da adversidade. Sabemos que a nossa luta, que o nosso adversário, ele é forte, ele é poderoso, mas o nosso Deus, ele é todo poderoso, né? Sabemos que há agentes do inimigo, agentes de Satanás combatendo contra a minha e a sua vida, mas nós temos uma hostes celestiais de anjos também que são amando de Deus, são mensageiros do Senhor, que esta é uma outra matéria
deste curso Angelologia ou Angelologia, que é a doutrina bíblica sobre os anjos. Nós vamos aprender aí que nós temos anjos também a serviço, a serviço de Deus, para nos servirem, para nos protegerem, nos guardarem, né, trazer aí a bênção do Senhor para nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério, que você possa ser fonte de bênção para o Senhor no seu trabalho, na sua casa, na sua congregação, onde você estiver, a bênção do Senhor vai estar com você. Onde você colocar a sua mão, onde você colocar a planta do seu pé, o Senhor estará ali e aquele lugar será abençoado, porque você vai trazer a bênção do Senhor, a bênção do Senhor estará acompanhando você, e aonde você chegar, você também irá levar a bênção do Senhor. E que Deus abençoe a todos mais uma vez, e até a próxima, crendo Deus. Fui! Gente, lembre-se, quarta-feira, próxima quarta-feira, 8 horas da noite, marque aí na sua agenda, a aula 2 do nosso curso de teologia do ETAG, né, com o professor Nilson aqui, né? Estaremos aí, aqueles irmãos que quiserem receber o material, o livro em PDF, anote aí o meu número, DDD 41 99962 5058. 99962 5058. Manda uma mensagem para mim aí, fala assim: irmão Nilson, professor Nilson, eu quero receber este livro para mim acompanhar as aulas, tendo o material em mãos, tendo aqui o material à minha disposição para mim ir estudando ao longo da semana. Então manda uma mensagem para mim, eu estarei mandando esse exemplar em PDF a todos os irmãos que assim o desejarem, ok? Que Deus abençoe a todos. Quarta-feira que vem, mais um encontro marcado com todos vocês, e que Deus esteja conosco. Fui! Beijo, abraço e um queijo. Tchau, tchau.